Obrigado, Sra. Presidente, Srs. membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Nós já todos sabemos, o PSD sabe, o CDS sabe e o Governo também sabe, que as pensões constituem o principal meio de subsistência para a generalidade dos reformados e pensionistas. Todos sabemos, o PSD sabe, o CDS sabe, o Governo também sabe, que a qualidade de vida dos reformados e dos pensionistas está muito dependente do montante das suas pensões. Mas também todos sabemos que uma boa parte da população idosa do nosso país é objeto de pobreza e de exclusão social. E todos sabemos, o PSD sabe, o CDS sabe e o Governo também sabe, que o combate à pobreza passa forçosamente pela dignificação do valor das reformas e pela remoção dos obstáculos ao acesso aos apoios sociais. Mas, ao invés disso, o Governo, depois de tudo aquilo que fez aos reformados e pensionistas, insiste em atacar novamente os reformados. Pretende agora aplicar aquilo a que chama a taxa de sustentabilidade às pessoas que já vivem numa situação verdadeiramente insustentável. E aqui seria bom que o Governo nos dissesse hoje se está disponível para procurar outras alternativas a esta cruel, desumana e imoral intenção. Até porque esta designada taxa social única dos pensionistas, pelas contas do próprio Governo, garante uma receita pouco acima dos 400 milhões de euros, ou seja, cerca de 0,3% da nossa produção. E o Sr. Ministro diz que há uma estreita margem de manobra. Pois há, Sr. Ministro. A margem é estreita porque a solução do Governo recai sempre sobre os rendimentos do trabalho e sobre as reformas. Mas o Governo poderia perfeitamente lançar uma contribuição extraordinária de solidariedade, por exemplo, sobre as grandes empresas dos setores regulados, o que seria uma solução para evitar a imoralidade que o Governo pretende impor. Mas não, o Governo, PSD e CDS não tem dado mostras de possuir um pingo de sensibilidade social e isso já toda a gente percebeu e há muito tempo. Mas agora estamos perante outra evidência, é que o Governo PSD-CDS não mostra qualquer interesse em aprender com os erros crassos sucessivamente cometidos nas suas previsões macroeconómicas. Continua a ignorar completamente os efeitos recessivos das opções que tem tomado. Continua a ignorar a degradação do nível de vida que as suas políticas têm provocado à generalidade das famílias portuguesas e continua a ignorar o aumento da pobreza e da exclusão social que as suas opções têm potenciado. E continua a ignorar os efeitos recessivos e os efeitos que as suas políticas têm provocado ao nível da receita fiscal. Ora, um governo assim só pode ser um governo cego e que não ouve ou que se recusa a ouvir. Um governo cuja orientação política é bola para a frente e seja o que Deus quiser. Um governo possuído pelo desnorte ao ponto de já ninguém saber muito bem quem é que de facto manda neste governo em pré-reforma. Porque o desnorte tomou conta do governo. Falta rumo a este governo sem norte e sem liderança. Ainda ontem, o secretário de Estado da Administração Pública veio dizer que o governo assume pretender fazer despedimentos na função pública. 2 horas depois, veio dar o dito por não dito e dizer que afinal o governo não pretende despedir funcionários públicos. É o desnorte a reinar no seio do governo. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros diz que a taxa sobre as pensões não passará. É a fronteira que não posso deixar passar e é do conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro, diz o Ministro de Estado, Paulo Portas, mas pelos vistos essa taxa foi aprovada em Conselho de Ministros. É o desnorte no reino da coligação. Depois vem um vice-presidente da bancada do PSD reconhecer agora que o Ministro das Finanças não pensa nas pessoas, que é um ministro tecnocrata e despojado de visão política. Diz que o tempo político de Vítor Gaspar terminou, que não é a pessoa indicada para dar esperança a Portugal e aos portugueses. Bem-vindo ao clube, Sr. Deputado. É o desnorte a reinar no principal partido da coligação. E o que nos vai valendo não é apenas a Nossa Senhora de Fátima, é também um Primeiro-Ministro que consegue extrair conclusões altamente elaboradas e profundamente refletidas para dizer que o programa de austeridade não implica, fora da esfera pública, consequências diretas aos cidadãos. E, portanto, ficamos assim sossegados nos dois planos, no plano do divino e no plano da terra. Sucede que a verdade é outra. E a verdade é que os reformados têm sido severamente penalizados e estamos a falar de pessoas que não têm outra alternativa, nem sequer podem sonhar em voltar ao mercado de trabalho. E como diz o Presidente da República, sim, porque às vezes, não muitas, a verdade, mas às vezes também diz coisas. E como diz o Presidente da República, há limites de dignidade que não podem ser ultrapassados. E agora dizemos nós, vivemos uma verdadeira desgraça social,
com números do desemprego que envergonham o Governo, com um universo assustador de desempregados que não têm qualquer apoio social e com milhares de reformados a viver abaixo do limiar da pobreza. E perante isto, o Governo ainda quer impor novas reduções no pobre poder de compra dos reformados. Não pode ser. É uma vergonha. Um Governo que não consegue respeitar os compromissos com as pessoas, que não tem palavra, sobretudo com os reformados, é um Governo que já muito devia estar na reforma. E se quem pode passar a reforma ao Governo não o faz, aqui fica uma sugestão. Quero terminar, Sr. Vou Deputado. terminar, Sra. Presidente. Aqui fica uma sugestão. O Governo que meta os papéis para a reforma, porque é a única maneira de garantir a reforma aos portugueses que andaram uma vida a descontar. Muito obrigado.